Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Leandro. Estou aqui para trazer para vocês hoje mais uma aula referente ao caderno Aprender Sempre do sexto ano. Hoje a gente vai falar das aulas 3 e 4, são qual o assunto? As diferentes representações de um número racional. Então, olha o que a gente vai ver hoje. As diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, comparar e ordenar números racionais positivos. Temos aqui uma diferença com relação aos vídeos anteriores, que algumas questões eu não vou dar resposta, eu vou deixar indicado para que vocês pensem em como chegar nessa resposta, porque esse processo também é fundamental para o aprendizado de vocês. Então algumas questões eu vou deixar em aberto para que vocês respondam. Então, vamos parar de falar e vamos trabalhar um pouquinho para a gente ver a questão dos exercícios em si. Olha o primeiro aí, ó. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Olha o que fez o Alan, olha o que fez o Renan. Presta atenção aqui no do Renan, ó, que esse desenho dele, apesar de estar escrito, observe o que tem aqui no meio, ó. Tem uma divisão aqui, ó, tá? É uma linha que não dá para ver, mas que vai ser importante para a interpretação. E olha o que fez a Helena. Aí na letra A, eles pedem para escrever as frações e representam as partes pintadas de cada folha de sulfite. Lembra no vídeo anterior ou nas aulas anteriores, seja a minha, seja no centro de mídias que você viu, que as frações têm o quê? O numerador é a parte que está sendo representada e o denominador pode ser considerado como um inteiro ou a quantidade de pedaços, digamos assim, se a gente for associar com a barra de chocolate. Veja, por exemplo, essa primeira folha aqui, ela foi dividida em quantas partes? Em duas, então o denominador desta fração é 2. Quantas partes foram pintadas dessa folha? Uma. Então o denominador é 1. Tá vendo? Vamos olhar agora a questão do Renan. Antes de ver a fração pintada, olha em quantas partes essa folha do Renan foi dividida. Tá vendo? Ó, temos aqui, ó, 1, 2, 3, são 4 partes. Então o denominador é 4, de acordo com o desenho, tá? Quantas partes foram pintadas? 2. Vendo? E olha, a mesma coisa você vai analisar para Helena, ó. Quantas partes que foi dividida essa folha da Helena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 partes que essa folha da Helena foi dividida. Quantas partes foram pintadas? Olha só, são 4 partes de um total de 8, tá vendo? Então essas 3 frações representam cada uma das divisões que foram feitas aí. E olha na letra B. O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? Então, presta bem atenção nesses 3 desenhos e vê se você percebe alguma coisa. Tipo, observa bem o tamanho da folha que foi pintada em cada uma, tanto pelo Alan, quanto pelo Renan, quanto pela Helena. Observe o que você consegue apontar disso. Essa é a resposta que ele espera de você aí. E na letra C, represente no desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. O que você vai fazer neste exercício? Você vai colocar aquela mesma região que os outros pintaram, que você percebeu no exercício anterior, você vai dividir e pintar de uma forma que fique semelhante àquele que você já fez. Então toma cuidado que você vai ter que fazer inclusive a divisão da folha. Eu recomendo que você use a sua régua. Ok? No exercício 2, na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3 e nas outras represente frações equivalentes à fração 1/3. Então, como você vai responder esse exercício? Você vai pegar essa primeira tira aqui, ó, vai dividir em 3 partes. Aqui faz de conta que isso está igual. 3 partes vai representar 1/3. Então, você vai pintar uma de 3 partes. Então, aqui está 1/3. O que você vai fazer nas outras duas? Representar frações equivalentes, ou seja, você vai dividir essa tira de uma forma, quantos pedaços iguais você acha que deve ser, de forma que a área representada fique igual à da primeira tira. Você vai fazer isso de 2 formas diferentes, tá? Você vai fazer isso de 2 formas diferentes aí. Se tiver muita dificuldade para entender o que é para fazer, por exemplo, aqui, ó, essa aqui foi dividida em 3. Então vamos dividir a de baixo aqui em 6 partes iguais agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí você vai pintar aqui, ó, uma área equivalente a este. Então, ó, 1, 2, ó. Aqui está representado o quê? 2 de um total de 6, tá vendo? Aí fica a dica para você fazer a próxima, tá? Só para te dar uma ideia de como prosseguir, de como resolver essa questão aí, tá? Exercício 3 é interessante, que olha, a professora Sônia explicou para a turma que o número racional tem duas representações, forma fracionária e forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Lembra no vídeo anterior que eu havia dito para vocês que toda fração ela pode ser representada tanto como uma divisão, como a relação de parte todo? Neste exercício ela vai ter as duas relações aí. Veja, nesta primeira, qual é a fração aqui? Primeiro você observa o quê? Em quantas partes que foi dividida, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes, então o denominador é 5. Quantas partes foram pintadas? 1, então a fração é 1/5. Tá, mas Leandro, como que a gente faz a divisão? E agora? O que a gente faz para escrever em número decimal? Lembra que eu falei que ela aqui é uma divisão? É também a ideia de divisão. O que você vai fazer? Pegar a sua calculadora aí. Vai fazer o quê? 1 dividido por 5. Quando você fizer isso na calculadora, vai dar o quê? 0,20 ou simplesmente 0,2. É a mesma coisa, tá? O que muda? A leitura. Nesta primeira situação aqui, ó, o 0,20 nós lemos como 20 centésimos ou 0,2, 2 décimos. Tudo bem? Então aqui você vai escrever o quê? 0,20 ou simplesmente 0,2. E vocês vão fazer a mesma coisa nas outras duas e responder aquela perguntinha que está ali. O que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Lembra dos objetivos dessa aula? Um deles qual é? Ó? Voltando lá no começo, ó, identificar as frações equivalentes. Equivalentes, pessoal, você pode entender de que forma? Ela tem o mesmo valor, mas não é necessariamente igual. Entendeu? Se você fizer a divisão, você vai chegar no mesmo caminho. E ao longo do ano a gente vai descobrir outras formas de descobrir frações equivalentes. Tá? Neste momento, apenas uma retomada do que vocês devem ter visto no ano anterior. Tá ok? Então vocês pensem direitinho em como responder isso para ter condições de responder o que você observa em relação às partes pintadas de cada figura. Mas agora no exercício 4. No quadro abaixo, lembrando, pessoal, que se você tiver com dificuldade de acompanhar, não tem problema, pausa o vídeo, que aí você vai colocar, faz suas coisas com calma, aí você avança de novo, volta do começo, assiste de novo, não tem problema. O importante é que você se organize com relação a isso, tá bom? Então vamos lá no exercício 4, no quadro abaixo, estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica, abaixo, e em seguida responda as questões. Então vamos lá, pessoal. Quando você tem 12 oitavos, 0,8, 1,8, 1 sobre 2, 5 sobre 2, 5 meios, né? E 3,2, ou 3 inteiros e 2 décimos. Então veja, um conselho que eu te dou, pegue a sua régua. Você tem, por exemplo, na régua, quando você está aqui na sua régua, você tem a régua, né? Vê essas marcações aqui, os numerozinhos. Como que você faz a leitura disso? Ó, vou desenhar aqui no cantinho para vocês uma pequena régua numerada de 0 até 1, para vocês terem uma noção desses números que eu estou dizendo para vocês aí. Então aqui, ó, vamos dividir no meio, aqui seria o quê? 0, 1. Que número seria aqui no meio? 0,5, né? Porque está exatamente na metade. E aqui, olha só, seria o quê? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, aí, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Viu como vai funcionar mais ou menos a divisão? Então a gente pensa no seguinte, ó. O que está 0,5, ele está exatamente no meio. Então,
Este exercício eu vou fazer inteiro com vocês, a primeira parte, depois eu vou deixar para vocês analisarem o resto. Temos aqui observações importantes a fazer, que quais são? Como você vai localizar uma fração na reta numérica? Fazendo a divisão. Então, por exemplo, 12 dividido por 8, quanto que vai dar isso? Você vai pegar, pode até pegar a calculadora nesse momento, porque o foco agora não é exatamente a divisão, e sim a noção da fração como uma divisão. 12,8, você vai fazer o quê? 12 dividido por 8 vai dar 1,5. Então, o que você vai fazer? Você vai localizar esse 1,5 na reta numérica. 1,5, lembra disso aqui, ó. Ele está exatamente no caminho entre 1 e o 2, porque é 1 inteiro e 5 décimos. Ó. Cada risquinho desse aqui na régua é um décimo. Então, é isso que a gente vai usar aqui. Se é 1,5, é 1 inteiro e 5 décimos. Onde estaria? Ó? Seria este valor aqui. Ó. Só que você vai colocar o quê? O valor da fração, ao invés de colocar o resultado da divisão. Então, ó, 12 oitavos seria exatamente neste valor aqui. O meio do caminho entre 1 e o 2. Tá bom? Vamos lá, 8 décimos. Olha só. Está entre 0 e 1. E o décimo é maior que 5, ou seja, esse número está mais perto do 1 do que do 0. Então, ó, este daqui do meio ó, é exatamente o 0,5, como a gente viu lá. Então, o 0,8 só pode ser este número aqui. Tá dando para entender um pouquinho como fazer essa localização, pessoal? Não tem segredo, tá? O melhor jeito de aprender é, de fato, insistindo, repetindo, fazendo. Tem dúvida? Pergunta. Tá? Procura o professor na escola, conversa com ele. Pergunta que não tem vergonha, não precisa ter medo, que a gente sempre vai ajudar você, tá bom? Olha só, 1,8, 1 inteiro e 8 décimos. Ou seja, olha aqui, ó, tá depois, ó, entre 1 e o 2, né, porque é 1 inteiro, e o dígito que é o décimo, ó, são 8 décimos, ou seja, tá mais próximo da próxima unidade. Então, 1,8 é este risquinho aqui. Tá vendo? Então, vamos lá, ó. 1 meio, ó. Meio é tradicionalíssimo, né? Você vai pegar a sua calculadora, apesar que eu acho que essa hora você já consegue fazer de cabeça, né? Ó, essa altura do campeonato. 1 dividido por 2 dá 0,5, ou seja, se é 0, é um número entre 0 e 1. Então, ó, 5 décimos. Então, exatamente aqui no meio do caminho. Você vai colocar 0,5? Não, você vai colocar o quê? A fração que está representada no exercício, que é meio. Vendo? Qual é o próximo? 5 meios. Ó, da mesma coisa, você vai fazer a divisão do quê? 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. Você vai colocar que valor lá? A fração que está representada aqui. 5 meios. Tá vendo? E por último, 3,2, ou seja, 3 inteiros e 2 décimos, que foi este que sobrou aqui. Certo? Lembrando que ó, a seta indica o crescimento, né? Olhando para o desenho, olha na letra A. Dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior? E o menor? Então, essa eu vou deixar para vocês responderem ao exercício de observação. E a letra B, escreva os números em ordem decrescente. Isso significa do maior para o menor. Tá bom? Pessoal, essas foram as orientações referentes a esta parte do Caderno Aprender Sempre. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Não deixem de tirar as suas dúvidas e até mais.